presidente dos Estados Unidos declarou Jerusalém como a capital de Israel. Ele não fez nada mais do que já sabemos há 3.000 anos. O presidente Clinton declarou, tem vídeo dele declarando Jerusalém como a capital de Israel. O presidente Bush, naquela época, também declarou Jerusalém como capital de Israel. Depois, o Barack Obama, que não era muito favorável a Israel, declarou também Jerusalém a capital de Israel. E por que nada aconteceu? Porque existe uma lei americana que dá um prazo de 6 meses para revogar, aplicar ou não essa declaração presidencial. E com o presidente Trump, ele declarou, e ele já falou que não vai revogar essa lei. Está declarado Jerusalém como capital de Israel. Evidentemente, o mundo europeu já se levantou contra, o mundo árabe já se levantou contra, quase todo o planeta Terra, de ontem para hoje, já se manifestou contra esta decisão. Então, eu queria só me valer da palavra de Isaías, um livro que foi escrito há 2.800 anos atrás. Abra comigo em 62, Isaías 62, escute o que diz a palavra. Diz assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Versículo 2. E as nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Aí eu vou pular para os últimos versículos. Versículo 10. Passai pelas portas de Jerusalém, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, Jerusalém, eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem o seu galardão, Yeshua, o Messias, e a sua recompensa está diante dele. Versículo 12, chamar-lhes-ão povo santo, redimidos no Senhor, tu serás chamadas procurada, uma cidade não mais desamparada. Amém. Só quero esclarecer rapidamente, antes da gente orar por Jerusalém. Jerusalém aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Esse não é decreto que foi escrito ontem, ou por Calvino, ou por Lutero, ou pelo Papa. Não. Isso tem mais de 3.000 anos. Jerusalém aparece 800 vezes na Bíblia, 660 só no Antigo Testamento e mais de 140 no Novo Testamento. Jerusalém já pertence aos judeus oficialmente desde 1967. A ONU declarou pela Resolução 81, em 1948, dia 14 de maio, a criação do Estado de Israel, a Palestina e Jerusalém, cidade de ambos os povos. Sabe o que aconteceu? Israel respeitou a decisão da ONU em 1948. Até que os aviões israelenses, em 1967, viram o Egito se preparando para destruir Israel. O que Israel fez? Pegou seus aviões, foram até o Egito e destruíram os aviões que estavam ainda na pista. Destruíram a pista e os aviões. E aí desencadeou a chamada Guerra dos 6 Dias. Imediatamente, Egito, Jordânia e Síria estavam preparados para atacar Israel. Israel, tomando frente, destruiu esses aviões egípcios e, na defensiva, tomou o Golã, tomou a faixa de Gaza e tomou Jerusalém. Isso foi um milagre com um pequeno exército contra 3 nações que se levantaram contra Israel. Então, no dia 6 de junho de 1967,
a Jerusalém Oriental, que pertence hoje, ocupadas pelos árabes, pertence a Israel. Israel respeitou a ONU, mas as nações árabes não respeitaram a ONU. Por isso Israel se defendeu. E eu quero me valer aqui de uma frase da Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, fundadora do Estado de Israel, uma das fundadoras, pioneiras, que disse: se os árabes baixarem as armas, teremos paz. Mas se Israel baixar suas armas, deixaremos de existir. Essa que é a grande realidade. Israel sempre procurou a paz. Um dia de Israel, em 15 de maio de 1948, as nações tentaram destruir Israel com um dia de existência. Sabe quantos soldados haviam na época? Dizem perto de 650 soldados. E sabe o que aconteceu? Israel ganhou a guerra. Então há um milagre, é chamado Shomerim Israel, os guardas de Israel, que está no Salmo 121. É Jerusalém, a capital espiritual do mundo. E lá, desde o tempo de Salomão, dos profetas e do próprio Yeshua, que ali pregou, ali anunciou as boas novas. Os romanos expulsaram os judeus de lá no ano 70 pelo imperador Tito. Não é? Aí o que aconteceu? Veio Adriano no ano 132, o imperador Adriano Romano mudou o nome de Quissaritael, que é um acróstico da palavra Israel, que significa aquele que luta com Deus, para a terra dos filisteus, da Filistina ou Palestina. Por isso que as suas Bíblias ainda aparece o nome Palestina, graças ao imperador Tito, mas não é a Bíblia. Não é a palavra de Deus que denominou. A terra chama Israel, Quissaritael, que é o nome de Jacó. Depois, o que aconteceu? Adriano pega o nome Jerusalém, cidade do Deus da paz, e muda para a capital do sol, em homenagem ao Deus Sol, chamada Hélia Capitolina. Gente, isso é fato. São 2000 anos tentando destruir Israel, o nome Israel, a palavra Jerusalém, não é verdade? E para encerrar, o parlamento, que Knesset, está lá. O primeiro-ministro mora lá, o presidente mora em Jerusalém. Jerusalém sempre foi a capital, sempre. Não é Tel Aviv, sempre foi, desde a época bíblica, né? Então, o que os presidentes americanos declararam, e agora, por último, declara Jerusalém como capital, ela sempre foi. Isso não é novidade para ninguém. O que vai acontecer? O mundo sempre se opôs a Israel. Se nós vamos esperar pela ONU, ou vamos esperar pelas nações, Jerusalém deixa de existir. E o Messias deixa de voltar. Mas eu garanto que o Messias voltará, que eu acabei de ler o profeta Isaías, que escreveu isso há 2.800 anos atrás. Não fui eu que escrevi. A palavra de Deus garante Jerusalém, sempre atelada 800 vezes na Bíblia, atrelando a Jerusalém e Israel ao povo judeu. Queiram as nações aceitem ou não, os profetas escreveram, e assim se cumprirá, porque o mesmo Deus de ontem, diz Malaquias 3, é o de hoje e o de sempre. E eu encerro dizendo, lembrando o profeta Isaías, que diz, Zacarias, que diz, de Jerusalém, Yeshua reinará, de lá para as nações, as quais subirão de ano a ano para adorar o grande rei. Portanto, vamos lutar. E a nossa luta vai ser como a de Yeshua. Yeshua esteve aqui num mundo hostil. Ele não levantou uma espada. Yeshua venceu e não levantou uma espada sequer. Ele venceu com o poder da palavra, com o poder da oração. E assim nós vamos fazer. Nós vamos orar para que as outras nações façam o mesmo. Querendo ou não querendo, reconhecerão Jerusalém como a capital de Israel e a capital espiritual do mundo, porque Israel é democrático e sempre respeitou lá os lugares católicos e respeitou a mesquita de Aqsa e os lugares muçulmanos. Israel sempre respeitou e vai continuar respeitando, porque queremos Jerusalém, a cidade da paz. O nome Shalem, Jerusalém, é a cidade da paz. E assim será, porque Deus o determinou. E agora, então, queremos dizer que há promessas na Bíblia para os árabes? Sim, há. Isaías 19 é um bom exemplo. Então, nós temos que desejar ao povo árabe
todo o nosso carinho, todas as nossas orações também, porque há promessas para eles na Bíblia, porque Deus é um só, e Deus quer a paz na terra, quer o milênio dele, quer o novo mundo vindouro nas mãos do Messias Yeshua. Israel quer a paz, podem crer nisso, porque Israel, seguindo a palavra de Deus, quer a paz. E virá o dia que o Messias estará ali, trazendo, personificando, materializando pessoalmente ele, o Sar Shalom, o príncipe da paz. Vamos ficar de pé, virados para Jerusalém, vamos orar. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, nós cremos nesse exato momento que o mundo se levanta contra Jerusalém, mas nós agora intercedemos a favor de Jerusalém, intercedemos a favor, Senhor, de Israel e do povo judeu. Levante ali cada dia mais judeus messiânicos que possam profetizar a vinda gloriosa do Mashiach, que ali reinará com a sua igreja, composta de judeus e gentios, ali de Jerusalém. É a tua palavra que garante. Não sabemos o que vai acontecer, sabemos que uma decisão certa, tomada em tempo errado, pode significar um desastre, mas livra-nos deste desastre. Senhor, que essa decisão que foi anunciada pelos Estados Unidos possa, queira Deus, tomara que ela esteja no tempo certo, no tempo determinado por ti e profetizado pelos profetas de Israel. Portanto, haja paz em ti, ó Jerusalém, e nós oramos pela paz de Jerusalém, e diz a palavra que serão prósperos aqueles que te amam e que assim o fazem. Guarde Israel, guarde os judeus messiânicos, guarde os judeus espalhados pelo mundo e também as nações, que as nações venham fazer o que fizeram os Estados Unidos, reconhecer Jerusalém como a cidade espiritual do mundo e a capital de Israel. Que o Shomer de Israel, o guarda de Israel, esteja ali nas suas fronteiras, e nós abençoamos pedindo a paz. No nome de Yeshua, todo mundo diga, El Melech Ne'eman, Deus é fiel e rei para cumprir as suas promessas. Amém, amém, amém. Cidade do Rei, deixei o meu clamor, tua paz ainda verei, buscarei a ti de todo o coração, contigo sempre andarei. Teu querer, ouvi de longe em uma canção que me Zion et Torah udevar Hashem Mirushalayim que me Zion sob a luz do luar, aos muros contemplei, quão tremendo é este lugar. Pude ouvir tua voz ao ler na tua lei, o teu servo a proclamar. Jerusalém, o mundo saberá o teu querer. Que me Zion Udevar Hashem Mirushalayim.
ser.